Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto. Hoje, com algum atraso da minha parte, um atraso significativo, é verdade, mas, como vocês sabem, tenho duas crianças pequenas e simplesmente é muito difícil de conseguir fazer as coisas a tempo e horas, tendo-os por casa e tendo-os sempre com um nível de exigência tremendo. Portanto, eu peço-lhes naturalmente imensas desculpas por este atraso, por esta situação. Não é de todo aquilo que eu pretendo, mas às vezes as contingências familiares obrigam a que sejam assim. Daí que eu vos peço incansavelmente desculpas por este atraso, que sei naturalmente. Acreditem que não é a situação que eu queria, mas as crianças são crianças, dependem sempre dos pais e infelizmente estas situações acontecem. Mas eu gostaria de saudar todos aqueles que forem entrando, todos aqueles que neste momento vão acompanhando esta minha análise a partir de Portugal, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Timor, França, Espanha, Rússia, Alemanha, portanto, de todos os países, eu não quero esquecer de nenhum, são 193 os Estados-membros das Nações Unidas, portanto, eu peço uma vez mais a vossa compreensão para isso, também o Rufino Marques, um abraço para a Polónia e para todos os outros. Ora bem, eu gostaria de, para já, de começar fazendo-vos uma atualização relativamente à situação do grupo Wagner e de Yevgeny Prigozhin, que têm uma situação, têm várias situações particulares. A primeira delas é que o funeral, as cerimónias fúnebres de Yevgeny Prigozhin ainda não foram realizadas e, com base na informação que tenho vindo a recolher, é esperado que possa vir a ser anunciado um novo líder do grupo Wagner após a realização, não é imediatamente após, mas só se saberia qual é que seria o nome que o grupo Wagner teria como líder na sequência das cerimónias fúnebres de Yevgeny Prigozhin. Portanto, antes disso, não se deverá saber quem é que é a liderança, que a pessoa que poderá vir a suceder ao grupo Wagner. Depois, é curioso que também tenho acompanhado alguns trabalhos e algumas intervenções realizadas ao nível do poder político na Ucrânia, aliás, na Rússia, e é curioso perceber que existem alguns deputados que vão pedindo a liquidação e o desmantelamento total do grupo Wagner, indicando como soluções que ou o grupo Wagner, ou os elementos do grupo Wagner se integram nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança, ou então simplesmente terão de regressar à vida civil e fazer uma vida de civil. Mas isto é a intervenção hoje bastante audível e foi bastante discutida na Rússia de um deputado da Duma. Não significa que venha a ser esse o desfecho, até porque, volto a dizer, o grupo Wagner tem uma importância muito grande para a Rússia, porque, para todos os efeitos, é uma forma de conseguir o Kremlin delegar funções numa empresa de defesa privada, numa empresa militar privada, e é uma empresa que continua com uma projeção no contexto quer africano, quer também no Médio Oriente, muito importante. Aliás, não é por acaso que, desde que houve a notícia da morte de Evgeny Prigozhin, que a situação e a tensão no Níger, por exemplo, tem vindo a aumentar e a agravar-se de forma significativa. Existe toda uma incerteza em torno do futuro do grupo Wagner, que vai ser difícil de conseguir saber se será alguma vez diluído ou não. Eu continuo a acreditar que o cenário mais provável não será desmantelar o grupo Wagner. Será ou dar-lhe uma nova roupagem, por assim dizer, dar-lhe um novo nome, uma nova estrutura, uma nova liderança, mas ah, terminar algo que pode ter bastante utilidade para a Rússia e que, ainda para mais, representa uma visão moderna
daquilo que se poderá fazer em matéria de defesa, eu acho que seria uma decisão bastante ousada a terminar definitivamente com este tipo de empresas, de empresas militares privadas. Mas um outro aspecto que eu também gostaria de salientar relativamente ao voo de Evgeny Prigozhin está relacionada com, eu ainda no sábado vos falei, da situação da hospedeira que comunicou que houve lugar à reparação de alguns elementos ou algumas componentes na aeronave Embraer e que isso teria atrasado o voo. Bom, a verdade é que hoje ficámos a saber que, na verdade, a principal reparação envolveu a substituição do conjunto de freios de travagem, portanto, basicamente do sistema de travagem, houve uma substituição de algumas componentes, bem como isto no que diz respeito à aterragem, ao modo de aterragem que o avião tem, e ainda também à substituição do ar-condicionado, o qual teria sido adquirido através de fornecedores que foram qualificados como duvidosos, e o ar-condicionado foi entregue a Moscovo, chegou a Moscovo de forma absolutamente atípica. Ora bem, aquilo que depois se sabe, e também complementar a tudo isto, é que esta aeronave onde Yevgeny Prigozhin depois viria a falecer, foi submetida, basicamente, ou foi sujeita e foi alvo de videovigilância no aeroporto de Sheremetyevo apenas uma vez, e foi no dia 16 de agosto. Do dia 16 de agosto até ao dia em que depois foi verdadeiramente utilizada por Evgeny Prigozhin, nunca foi alvo de monitorização através do sistema de videovigilância e a verdade é que a justificação que é dada para isto é que o custo de manutenção da aeronave no aeroporto é de tal forma elevado que foi isso que fez com que o avião não pudesse permanecer permanentemente em Sheremetyevo e continuar a ser alvo de vigilância através do sistema de vídeo. Portanto, depois é também de assinalar que começa a ser discutida a hipótese, como eu vos referi, houve lugar à substituição, à reparação do sistema de ar-condicionado, sendo que não foi descartada a opção ou o cenário de ter sido utilizado algum tipo de engenho explosivo improvisado, por exemplo, ou no sistema de chassis, ou então também no sistema de ar-condicionado. Portanto, isto são neste momento situações que estão em cima da mesa e que estão a ser alvo de estudo e alvo de investigação, naturalmente, mas é para perceberem algumas particularidades envolvendo essa situação de Yevgeny Prigozhin. Portanto, parece-me a mim que são cenários que poderão vir a ser explorados e pouco mais do que isso. Entrando finalmente na situação de Rabotina, que é uma situação que tem sido também muito discutida e que nós continuamos a ouvir análises, vezes sem conta, de várias pessoas e vários supostos analistas que vêm dizer que não é possível, neste momento, assegurar que a Rússia tem o controlo sobre Rabotina e, no sentido, e há até pessoas que confundem a retirada da Rússia de Rabotina como também com a tomada, a conquista e o controle de Rabotina pela Ucrânia. São coisas completamente diferentes. Uma implica que a Rússia possa deixar de controlar totalmente um dado território, enquanto a segunda implica que não só que a Rússia tenha deixado de controlar esse dado território, como também que a Ucrânia tenha conseguido assegurar o controle efetivo sobre Rabotina. Eu vou partilhar convosco, desde já,
o mapa que vocês já se habituaram a ver e que eu já fui partilhando convosco e tenho vindo a partilhar vezes sem conta, portanto, vejam que toda a gente que diz que finalmente a Ucrânia conseguiu conquistar Rabotina e que a Ucrânia conseguiu libertar Rabotina, que foi a Ucrânia que conseguiu finalmente apresentar resultados, bom, olhem para esta figura e digam, por favor, o que é que a Ucrânia verdadeiramente conquistou. É que é preciso vir aqui à lupa, aumentar de tamanho, aliás, mesmo aumentando, digam-me onde é que está aqui, o que é que mudou face desde o dia 4 de junho de 2023 para o dia 28 de agosto e digam-me o que é que mudou. E é preciso olhem para isto tudo e, portanto, é preciso, basicamente, fazer aqui um zoom muito grande para conseguir perceber o que é que se passa neste local. E este local, como vocês podem ver, portanto, nós já estamos a falar de Rabotina, portanto, que é a localidade que aqui está ela, e há aqui uma particularidade é que, ao contrário daquilo que é dito pelas. Eu vou aumentar, vou continuar a aumentar, porque continuam aqui a ter a noção daquilo que aqui está. Ao contrário daquilo que é dito, os russos ainda não saíram total e definitivamente de Rabotina. Não saíram, e aliás, ainda hoje, por exemplo, no resumo que foi feito e no briefing que foi feito pelo porta-voz do Ministério da Defesa russo, veio indicar que houve várias tentativas de assalto ainda durante as últimas 24 horas a Rabotina e nenhuma delas foi bem sucedida no sentido de retirar a Rússia deste espaço. Agora, há aqui uma particularidade, é que quando nós olhamos para este mapa, nós podemos ver, não só para este mapa, mas quando nós olhamos para este mapa, nós vemos que o tracejado branco está mais para, continua a estar mais para baixo e mais próximo daqui da linha verde essa que já tem aqui, deixem-me ver se eu consigo aumentar um pouco mais, exatamente aqui, um tracejado laranja, sendo que o tracejado de laranja quer dizer que a área entre o tracejado de laranja e a área verde, o tracejado verde é o que delimita a fronteira entre aquilo que é controlado efetivamente pela Rússia e aquilo que não é controlado pela Rússia, mas aquilo que indica aquilo que é controlado pela Ucrânia não é tudo o que está para cima deste tracejado verde. É tudo o que está para cima desta linha branca. Ou seja, nós percebemos que em Rabotina, neste momento, os ucranianos conseguem já controlar, algo que não conseguiam fazer até há algum tempo, mas conseguem já controlar a zona norte e também a zona leste. Por isso é que é natural que vocês encontrem, não sei se foi o caso porque eu ainda não vi, mas é natural que possam vir encontrar já imagens dos ucranianos em Rabotina. Não tem muito para mostrar, porque Rabotina foi dizimada. Eu recordo que em 2001, de acordo com os censos de 2001, Rabotina tinha 492 ou 498 habitantes. Não, não é 498 mil, é 498, ponto final, habitantes. Portanto, estamos a ver a dimensão daquilo que toda a gente anda a dizer que os ucranianos conquistaram. Isto em termos de dimensão que pode ter Rabotina. Mas tudo aquilo que está para baixo desta linha verde ainda é russo. E os ucranianos ainda não conseguiram expulsar a Rússia definitivamente de Rabotina. E este é o primeiro passo. O segundo passo e o segundo desafio para os ucranianos é, depois de conseguirem expulsar os russos de Rabotina, é conseguirem consolidar o controle, a presença e o controle desta localidade. E o grande problema, um dos grandes desafios é exatamente esse, é que nós no passado, ainda num passado muito recente, nós já tivemos vários locais que os ucranianos também vieram dizer, bom, nós libertamos não sei o quê, e depois, calma, entre o libertar e o controlar, ainda vai um longo caminho. Eu não estou a dizer que os ucranianos não vão conseguir fazer aqui, porque com base na intensidade com que estão a atacar
a zona de Rabotina, com tudo aquilo que estão a investir em Rabotina, parece-me que os ucranianos podem verdadeiramente conseguir afastar os russos para esta linha cor de laranja e depois, posteriormente, vir a ocupar toda a cidade de Rabotina, que neste momento ainda tem uma parte que está sob controle dos russos. Portanto, dizer que Rabotina foi libertada, que Rabotina foi libertada no sentido de retirar ou de expulsar a presença russa. É preciso ter alguma cautela, naturalmente que isto faz parte também da campanha de propaganda da Ucrânia, não só junto da opinião pública ocidental, como também como forma de encorajar e de motivar os militares ucranianos que se encontram a combater ao longo de toda a linha da frente. Mas recuando um pouco para aquilo que eu vos tinha dito há pouco, que era o número de habitantes. Nós vemos que Rabotina é verdadeiramente pequena. Mas a grande mais-valia de Rabotina não é propriamente a dimensão que o local tem. Claro que isso também é importante. Claro que isso poderá significar que os ucranianos controlam uma localidade ou que passam a conseguir afastar os russos de uma zona que pode ser para todos os efeitos, era bastante habitada. E se falarmos de uma cidade com 30, 40, 50 mil pessoas, estamos a falar de uma dimensão da cidade completamente diferente daquilo que somos numa cidade com uma localidade com 498. Mas o problema de Rabotina não é propriamente os hectares, não são os metros quadrados. Aliás, em conflito militar, o mais importante não são seguramente os metros quadrados ou os palmos de terra que se conseguem conquistar ou reconquistar. O que interessa verdadeiramente é conseguir assegurar os controlos e os acessos para impedir que o inimigo se consiga movimentar e para garantir que aquele que está a atacar que consegue ter uma liberdade de movimentos e uma liberdade de circulação muito maior do que aquela que consegue ter, até que chega um ponto em que, por mais que o inimigo tenha território, que não consiga, não tenha capacidade para mantê-lo porque perde acesso a todas as infraestruturas rodoviárias, a todas as infraestruturas ferroviárias, ou seja, perde o controle de facto e passa a ser considerado como estando aquartelado. Portanto, e o grande problema, verdadeiramente, de Rabotina é que nós não podemos cingir-nos a Rabotina como sendo uma localidade apenas com 498 habitantes em 2001 e que não teria avançado, nem teria tido muitas mais pessoas. A grande mais-valia de Rabotina é, como vocês podem ver, esta estrada que passa por aqui, onde está neste momento o meu rato. Vocês veem que esta estrada que passa por aqui e que visa levar, portanto, a estrada segue desta forma. Deixem-me ver se desta forma conseguem ver as coisas de forma mais clara. Acho que sim, acho que é mais perceptível assim. Toda esta linha escura que aqui vem e que vem por aqui fora, tudo isso permite, como vocês podem ver, eu vou agora reduzir o zoom um bocadinho mais. Vejam que ele continua. E quando vocês vêm ver este é um cruzamento, basicamente, ou seja, esta nem é bifurcação, portanto, nós temos aqui várias estradas que vêm confluir ao mesmo ponto, que é a cidade de Tokmak. Portanto, e essa estrada permite basicamente chegar a Tokmak e depois, mais tarde, pode permitir com que, se eles continuarem a seguir esta estrada por aqui abaixo, por exemplo, venham até Melitopol e, como veem, já estamos muito perto da costa ucraniana, da costa, neste momento, russa, mas também do outro lado, da costa ucraniana. Depois, deste lado, continuando a cruzar, o objetivo também vai ser alargar para leste, porque controlando este tipo de estrada, quando começam a reduzir, ou aliás, nós temos desde já Berdiansk também, que consegue vir aqui ter, mas quando nós vimos ver mais para cima, nós percebemos que conseguimos chegar a Mariupol. Portanto, esta estrada toda por onde está neste momento a passar o meu rato, esta estrada vem ter aqui. Portanto, esta é a importância de conseguir consolidar esta estrada e depois o grande desafio vai ser o de tentar expandir ainda mais estas áreas ou para leste
para leste por um lado e para sul pelo outro, para conseguir garantir que se consegue começar, embora Mariupol possa esperar mais do que provavelmente esta frente de Tokmak, mas nós estamos a falar de sensivelmente 25 a 30 quilómetros entre esta zona de Rabotina e também de Tokmak. Outra particularidade que eu gostaria de vos chamar a atenção é que quando nós olhamos para esta área, eu vou tentar fazer um zoom em que não me ceda muito. Vocês veem que, neste momento, a Ucrânia está a apostar aqui todas as fichas que tem. Mas aquilo que nós começamos a ver, reparem neste ponto aqui do lado esquerdo, aqui para o ocidente, e reparem também neste ponto já aqui para este lado. E reparem ainda que estamos a falar aqui de uma linha cor de laranja, de um sublinhado, de um tracejado cor de laranja, e atrás está a linha verde dos russos. O que é que isto significa? Isto significa que há aqui a hipótese de os russos, ou que pode haver uma disputa ao ponto de os russos poderem passar desta zona, desta linha verde, para esta linha cor de laranja. Ou seja, ampliarem território oriente da zona onde estão os ucranianos. E ao mesmo tempo, e reparem que continuam aqui com mais um conjunto de áreas aqui a cor de laranja, um tracejado de cor de laranja, que continua por aqui fora, porque existem neste momento dúvidas que, no sentido de que os russos possam desencadear uma ofensiva que lhes permita conseguir assegurar o controle territorial sobre esta franja, que eu aqui vos estou aqui a mostrar, com o meu rato, e ao mesmo tempo com esta. O que é que isto significaria? Bom, deixem-me ver se eu consigo pôr aqui e conseguir representar isto. Não. Se eu consigo representar isto, ora bem, deixem-me ver. Não estou a conseguir para não variar. Deixem-me ver se eu consigo. Não. Agora sim consegui. Mas o que eu quero era mostrar-vos para vocês conseguirem perceber o que é que está aqui. Deixem-me ver que isto. Ok. Pronto. Eu o que vou fazer é tentar ver se consigo pôr aqui esta linha para vocês perceberem o que é que pode estar aqui em causa. E aquilo que pode estar aqui em causa, portanto, eu vou pôr exatamente aqui neste tracejado, vou pôr assim desta forma, exatamente, e agora vou tentar fazer aqui um outro tracejado. Deixem-me ver se eu já consigo chegar aqui isto. Deixem ver, talvez agora ampliando aqui um pouco mais, eu talvez consiga. Deixem ver. Eu queria ver se conseguia mostrar o que é que pode acontecer aqui, mas eu tenho. Deixem ver se eu consigo. Não consigo, isto não está aqui. Ainda não apanhei aqui o jeito a isto, mas eu queria vos mostrar verdadeiramente. Bem, vamos ver se é desta. Finalmente. Então, se eu colocar, vamos supor que eu ponho aqui, vejam que continua aqui o tracejado. E se eu conseguir colocar aqui este aqui, e agora, este, por qualquer razão, espera, se eu conseguir colocar este assim, deixem-me ver, pronto. Estou a tentar garantir. Isto é um perímetro assim feito de uma forma mais simples, só para poder facilitar o que é que poderemos ter aqui em matéria de domínio russo para vocês conseguirem perceber o que é que está aqui em causa. Mas vou continuar a fazer aqui as coisas e, portanto, se ele diz que é para vir, vamos supor que é até aqui. Muito bem. E agora, fazendo o zoom out, vejam o que é que nós temos aqui formado. Portanto, vejam que aquilo com que nós ficamos aqui formado é com um cerco.
o que significa que os ucranianos correm o risco de ficar aqui encurralados, porque a distância que vai desde Rabotina até exatamente ao lado direito, esta zona mais para leste, é muito curta. Nós estamos a falar de uma distância mais ou menos, de um perímetro mais ou menos, um raio de 5 quilómetros. Ou seja, pronto, um raio de 5 quilómetros não, estamos a falar de um raio de, eu diria, de 3 quilómetros, por aí. Portanto, ou seja, não é muito. E os russos não só estão a fazer aqui pressão sobre toda esta zona que vocês aqui viram, como vejam depois, no final, o que é que os ucranianos correm o risco de lhes aconteça. Se os ucranianos não começarem a expandir rápido, esta conquista que eles agora estão a querer reivindicar de que controlam Rabotina e que, ao mesmo tempo, estão a conseguir não só expulsar os russos, como a controlar Rabotina, vejam o que é que eles correm o risco que lhes aconteça. Portanto, a linha é muito ténue, nós somos de uma linha muito ténue e que corre o risco de ficar fechada neste contexto aqui da Ucrânia, corre o risco de os russos começarem a fechar esta área, porque os russos, neste momento, não têm lá, nesta zona da frente, neste momento, a sua elite. Aquilo que os ucranianos estão a tentar fazer é ainda a tentar ultrapassar o conjunto de barreiras de segurança que os russos ali plantaram ao longo dos últimos meses. Mas, mesmo que ultrapassem esta barreira a título definitivo, se os russos ensaiarem uma ofensiva, ponto número 1, por esta zona que eu já vos disse, ponto número 1, os ucranianos já lhes adiantaram parte do trabalho, que foi desminar e facilitar com que eles consigam ter uma incursão tanto de sul para norte como de norte para sul, que lhes possa ser mais facilitada. Portanto, já não precisam de estar preocupados com aquilo que eles próprios ali plantaram e semearam. Depois, ao mesmo tempo, para o lado ucraniano, importa perceber como é que o lado ucraniano vai conseguir manter e aguentar esta frente de Rabotina. Porque neste momento já estão a utilizar as reservas nesta zona. Já estão a utilizar as reservas em Rabotina e não só estão a utilizar usar estas últimas reservas em Rabotina, como na restante frente continuam a ter sérias dificuldades para conseguir manter a sua presença. Kupiansk ainda hoje foi admitido que Kupiansk estava a ser bastante difícil para a Ucrânia, e ao mesmo tempo nós não vimos Volodymyr Zelensky ainda a reivindicar qualquer tipo de conquista de Rabotina. Só diz que estamos a progredir, só diz que estamos a avançar, todos os dias avançamos, mas Rabotina ainda não foi reivindicado sequer oficialmente por Volodymyr Zelensky. Portanto, vocês percebem que tem de haver aqui alguma cautela, porque os russos ainda não se foram expulsos definitivamente de Rabotina e porque os ucranianos também ainda não controlam tudo aquilo que neste momento já não está em mão dos russos. E depois é importante perceber, porque se nós temos Rabotina neste momento com uma característica desta natureza, portanto, Rabotina neste momento está debaixo de fogo, importa perceber como é que depois os ucranianos vão conseguir segurar o controle de fogo que os russos têm, não só sobre esta estrada, por aqui abaixo, como também através dos outros lados. Portanto, isto não é de todo fácil. Os ucranianos estão sujeitos a uma pressão tremenda, e é uma pressão tremenda, por isso é que os ucranianos querem neste momento investir todo o potencial que têm ainda neste momento nesta frente de Rabotina. Porque se depois conseguissem consolidar, e não é só consolidar, mas evitar que os russos conseguissem progredir no terreno e conseguir montar esta espécie de cerco à Ucrânia, isso poderia dar, pelo menos, alguma motivação aos ucranianos de que poderiam continuar a aguentar as coisas durante mais algum tempo e continuariam à espera e até poder anunciar ao Ocidente finalmente alguma localidade estratégica e de relevo. Mas mesmo que os ucranianos consigam controlar e manter esta área, desengane-se, eu já vi isso na internet,
Já vi isso em vários grupos de Telegram, já vi isso nas redes sociais, muita gente eufórica com Rabotina, eufórica por erro, é um erro estar eufóricos com Rabotina, mas a dizerem que a partir de agora que o Tokmak está ao virar da esquina, não está muito longe, é verdade, portanto, estará entre 20 a 30 quilómetros por aí, 20 a 25 quilómetros por aí, mas Tokmak julgam que aquilo que estava em Rabotina, que eram os obstáculos mais duros que poderiam enfrentar ao longo das várias linhas de defesa russas. Ou seja, acham que a segunda linha de defesa da Rússia, que essa linha de defesa vai ser muito mais fácil de atingir do que propriamente foi Rabotina. E a verdade é que Tokmak, vamos ver o que é que o tempo dirá, mas eu diria que Tokmak também reservaria algumas surpresas para a Ucrânia, e sendo que aquilo que a Ucrânia já viveu em Rabotina, nós temos de perguntar realmente qual é o. Vamos partir do princípio que. E colocar aqui um cenário de que os ucranianos vão conseguir libertar totalmente Rabotina e não só vão conseguir libertar, como vão conseguir ocupar e assegurar o controle sobre Rabotina. Vamos admitir estes cenários. A questão depois é perceber como é que eles conseguiriam chegar, manter-se, porque vão ser alvo de pressão russa e a Rússia vai contra-atacar ou vai atacar novamente estas posições ucranianas, porque sabe que elas estão extremamente fragilizadas, estão em inferioridade numérica, em inferioridade também de equipamento, estão cansadas e estão, acima de tudo, com muito poucas opções para se manterem, quanto mais para poderem sair de um cerco que possa vir a ser montado pelos russos. Portanto, a situação continua a ser desfavorável à Ucrânia e continuam-se a verificar, ainda assim, mortes em número significativo e bastante expressivo nesta frente de Rabotina. Portanto, a Ucrânia continua com registros absolutamente críticos que impedem. Uma coisa é demorar alguns meses para produzir um determinado tipo de armamento, outra coisa é pelo menos 18 anos ou 16, pelo menos, já há militares adolescentes na Ucrânia, e não só conseguir fazer com que eles nasçam e cresçam, como conseguir dar-lhes o treino ao ponto de poderem ser mais-valias. E esse treino, como sabem, não é qualquer pessoa que pode receber esse treino. Podem dar a mim ou qualquer um dos que estão aqui presentes. E isso, por si só, não quer dizer que nós venhamos a ser combatentes de elite e de excelência. Pelo contrário, o conhecimento significa uma coisa, mas depois nascer para aquilo, ter aptidão verdadeiramente para aquilo, já é outro desafio completamente diferente. Portanto, e nós falamos que os ucranianos não podem esperar 18, 20, 25 anos para formar, para trazer novas fornadas de futuros militares e combatentes de elite para esta frente com a Rússia. Por isso é que eu digo, não há nenhuma conquista da Ucrânia neste momento, portanto, eu posso seguramente afirmá-lo. Não há nenhuma conquista da Ucrânia neste momento, e não só não há nenhuma conquista da Ucrânia neste momento, como não é crível que os ucranianos possam vir a evidenciar capacidade para poder manter aquilo que têm e conseguir manter a Rússia afastada também deste palco de Rabotina. Portanto, neste momento, era isto que eu gostaria de vos poder acrescentar relativamente à Rabotina. Portanto, quem é que ficará com Rabotina? É a Ucrânia? É a Rússia? É muito difícil dizer. Neste momento, nenhuma tem Rabotina. E aquilo que eu posso dizer é que acho ainda, e continuo a insistir, que é difícil, é pouco provável que os ucranianos possam vir a manter e a conquistar, a consolidar a sua presença em Rabotina, assumir o controle sobre Rabotina e depois poderem verdadeiramente uh, assegurar aquele território e continuar a expandir e resistindo depois à ofensiva russa. É que falta ainda esta parte. Neste momento os ucranianos estão só a atacar e os russos estão a defender. Quando os papéis se inverterem, é aí que nós vamos perceber, afinal, qual é que era a qualidade e a mais-valia que tinha toda esta incursão e toda esta ação da Ucrânia em Rabotina. Portanto, tudo mais são títulos de jornal,
Tudo mais é propaganda para os ocidentais ficarem entusiasmados, da mesma forma que houve também propaganda relativamente à questão dos famosos 3 pilotos que faleceram nos ares, portanto, em que foi dito que foi durante um exercício, um deles era um asa, era um piloto de excelência, era um dos melhores pilotos ucranianos e morreu nos ares, ou seja, um tremendo piloto cometeu o erro durante um treino de embater noutros aviões também iguais ao seu. A probabilidade disto acontecer é reduzidíssima. Absolutamente reduzida, para não dizer que é improvável, quase impossível, a menos que alguém se queira suicidar e mesmo assim, pilotos experientes. O outro piloto que não se quisesse suicidar poderia sempre ter as manobras evasivas para evitar que pudesse vir a ser apanhado pelo colega. Mas aquilo que nós afinal constatamos é que estes indivíduos que faleceram, estes pilotos que faleceram, eram, na verdade, indivíduos que subiram a um determinado nível de altitude e isto foi o suficiente para que os russos conseguissem utilizar o seu sistema de defesa antiaéreo e conseguir dizimar estes pilotos. Portanto, não venham com essa questão de propaganda de que afinal eles morreram porque embateram um no outro. As coisas não são assim, as coisas não foram assim e menos são assim com pilotos desta experiência. Os pilotos ucranianos foram, na verdade, atingidos por mísseis do sistema de defesa russo. E ponto final, portanto, apenas existe isto. Tudo o resto é demagogia e tentativas de criar narrativas para que os russos não se motivem, para que os ucranianos também não se desmotivem com este sucesso dos russos, mas no final a verdade é que os russos conseguiram eliminar, por erro dos ucranianos, porque os ucranianos puseram-se a um nível em que se tornaram alvo de imediato do sistema de defesa antiaéreo da Rússia. Portanto, como veem, há propaganda QB, volto a insistir, os ucranianos ainda não controlam Rabotina e os russos ainda não abandonaram várias partes de Rabotina. Ainda assim, nós estamos a falar de uma localidade relativamente pequena, que neste momento está toda reduzida a ruínas, portanto, porque foi totalmente destruída, neste caso pelos ucranianos, e inicialmente também até certo ponto pelos russos, mas sobretudo pelos ucranianos, e esta é a situação neste momento na frente de Rabotina. Portanto, quem andar a anunciar que Rabotina já está nas mãos ucranianas ou que Rabotina já não tem russos presentes é absolutamente falso. Porque se isto fosse verdade, para já tínhamos Volodymyr Zelensky a gritar há muito tempo a conquista ou a reconquista de Rabotina. Portanto, e nós nem sequer temos isso, que é logo um dos primeiros elementos de propaganda quando se tem algumas vitórias pírricas. E depois, vamos fazer as contagens ao custo que Rabotina está a ter para a Ucrânia neste momento. Porque o número de mortes é expressivo entre os militares ucranianos, a perda de equipamento também, e se depois não há capacidade nem possibilidade de renovação, eu pergunto até quando e até onde é que durará esta incursão da Ucrânia, que tem uma estratégia claramente de continuar a combater até o último ucraniano. Isto, a meu ver, continua a ser um ato de genocídio dos ucranianos provocado não só pelo Ocidente, como pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, porque continua a tirar os ucranianos para uma luta, para uma guerra sem qualquer probabilidade de sucesso. Neste momento não tem qualquer tipo de sucesso, volto a dizer, a menos que se altere algum tipo de circunstância e que possa levar a essa revolução. Portanto, vamos ver então o que é que vai acontecer do futuro. Havia aqui alguém que o Sr. Júlio Trindade diz, o general Isidro insiste que esse piloto era um herói, um asa e nunca abateu nenhum avião ridículo. Quer dizer, ele conhecia sequer o piloto? Não. Provavelmente andou a ler os títulos dos jornais e despejou-os. Portanto, logo por aqui, quem é que já tinha ouvido falar do Juice até ao dia de ontem? Ninguém. Portanto, não me digam, por amor de Deus, que era um grande piloto. Ele estava cotado assim, como sendo um grande piloto. Se de facto era tão bom, tão bom, tão bom, que foi cometer um erro durante uma sessão de facto,
de treino, expôs-se mais acima do que aquilo que devia e foi atingido. Ele e os outros dois colegas, também bons pilotos. Portanto, mas depois há aqui mais. Havia aqui alguém a perguntar-me. O senhor Rui Lopes Gil. Zelensky referiu novamente a contraofensiva e referiu as eleições na Ucrânia em 2024. Será isto o perpetuar da narrativa do presidente ucraniano? Muito honestamente, eu acredito que sim. Também o Sr. Manuel Marnoto volta a falar aqui das supostas eleições e a senhora de Red Eyes a dizer o Juice é primo do fantasma de Kiev. Pois, provavelmente deve ser porque é um astro tão bom. O Tom Cruise deve estar envergonhado com este seu séquito porque o Tom Cruise não cometeria um erro de principiante desta natureza. Mas tudo bem, aliás, o Tom Cruise, que aliás, na verdade, tem mesmo habilitação para conduzir mesmo caça. E depois, então, esta pergunta das eleições. Ora bem, Zelensky vai dizer que, com certeza que sim, que tem capacidade para ir a eleições, desde que o Ocidente consiga garantir financiamento, salvo erro, isto foi estimado por baixo, em 135 milhões de dólares. Portanto, o Ocidente tem de financiar em 135 milhões de dólares um ato eleitoral em período durante o conflito armado e, ao mesmo tempo, o Ocidente tem de garantir que vão todos os ucranianos votar. Vamos partir do princípio que falamos apenas dos ucranianos, não há outra hipótese, os ucranianos não vão votar através de em território que seja russo, mas no território ucraniano, será que é sequer crível ou seguro de que possa haver a capacidade de realizar eleições? A meu ver, isto é mera retórica de Volodymyr Zelensky para sossegar um conjunto de críticos no plano interno, incluindo Vitaly Klitschko, que tem agudizado as críticas contra Zelensky com o facto de, insinuando que ele se quererá perpetuar à frente da Ucrânia a todo custo, incluindo e que deveria realizar eleições. Ou seja, as pressões têm chovido de todos os lados, mas vamos lá ver. Eu aqui, de certa forma, tenho de estar um pouco de acordo com Zelensky. Eu acho absolutamente irrealista, conduzir um ato eleitoral sem haver uma definição do território que vai ser a Ucrânia e num período de conflito em que neste momento a grande prioridade é, e sim, conseguir atacar e conseguir garantir que o inimigo sai daquilo que se entende como sendo território ucraniano. Portanto, eu acho absolutamente irrealista e acho que isto é uma conversa, uma narrativa que é vendida e uma ideia que é dada por Volodymyr Zelensky para poder sossegar e acalmar parcialmente alguns críticos. O que não quer dizer que as críticas vão continuar a subir de tom, é expectável que assim seja, até que haja uma concretização desta ideia, e o que não invalida que, perante uma situação em que Zelensky não tem outra opção a não ser ou realizar o ato eleitoral, ou se calhar um dia destes cai também de uma janela, não é? Porque, pelos vistos, vamos ter de perceber quem é que usa este modus operandi. Então, Volodymyr Zelensky aceitaria a realização desse ato eleitoral. Muito bem. Aqui o Sr. Edson Pereira pergunta-me como estará a reagir o povo ucraniano agora que sabe que a sogra de Zelensky retirou a mensagem. Portanto, estamos a falar daquilo do Egito. Portanto, estávamos a falar aqui daquilo do Egito, portanto, que houve notícias que foram veiculadas de que Zelensky tinha adquirido uma mansão, uma fazenda, uma mansão, uma vila no Egito. Eu não comento esse assunto enquanto não conseguir reportar os documentos, ou seja, enquanto não conseguir confirmar que aquilo que tem sido veiculado que efetivamente é uma notícia verdadeira. Portanto, vou manter isso como um rumor, como um boato relativamente a Volodymyr Zelensky. Acho que não vale a pena estar aqui a alimentar algo que é enfocado sem eu ter a certeza de que aquilo realmente está confirmado. E não estou a dizer que é falso, mas também não posso confirmar que é verdadeiro, porque é necessário fazer um recorte muito maior da informação para poder assegurar
que estas coisas verdadeiramente se verificam e a partir daí sim questionar tudo isso. O senhor Arnaldo Rodrigues pergunta-me sobre a questão da anexação aos BRICS. Eu já falei nisso há 2 lives anteriores, dediquei exclusivamente aos BRICS, falei até das propostas de alargamento. Portanto, eu acho que isso poderia ser verdadeiramente estudado, se calhar se quiser ver esse direto, porque eu já exploro e abordo essa questão. E desde já eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes, todos aqueles que vieram deixar o seu comentário, vieram partilhar também este direto, este vídeo, a todos aqueles que puseram o gosto, é extremamente importante o gosto para ajudar a promover e a divulgar estes lives, e também a todos aqueles que têm feito contributos de natureza financeira, seja através do IBAN, através do PayPal, do Revolut, do MBWay ou até mesmo do YouTube. Eu estou totalmente agradecido a vocês por todos os contributos que em geral acabam por dar, sejam eles de natureza financeira, também de contributo e de questões aqui para o canal, com algumas ideias também para refletirmos e depois com a partilha e com os gostos também que deixam nestes vídeos. E perante isto, eu gostaria desde já de desejar boa noite a todos e também fazer votos de que tenham uma noite descansada e até amanhã.